né? Também muito feliz por estar aqui na casa do Pai. Quero saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Temos algum visitante aqui hoje? Dá um acenozinho com a mão aí. Não tem? Glória a Deus, vai chegar ainda. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Atos 3, a partir do primeiro versículo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias. Vou repetir. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado. Era colocado, galera, não é jogado não, jogaram o homem. Era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Aqui podemos ver o aleijado, um mendigo que era colocado na porta do templo. Talvez eu e você já tenhamos passado por isso. A primeira coisa que Pedro e João falam com ele não é te dou dinheiro nem nada. A primeira coisa que ele fala com ele é olhe para nós, porque o homem estava assim, prostrado. E muitas vezes a gente olha as circunstâncias da vida assim, fica olhando as coisas do mundo e esquece de olhar para lá. Então, aí Pedro e João, a primeira coisa que fala com ele é olhe para nós. E então ele olha, porque Pedro e João significa, o Evangelho significa Jesus. Jesus antes, eu não aguento ele, cara. Jesus antes de mudar a história da nossa vida, Ele quer mudar a nossa postura. Ele quer que deixamos de olhar o mundo e olhe para Deus. Então aí, a primeira coisa que Ele fala, olhe para nós. E aí Ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso aí é o Evangelho. O Evangelho quando vem, sabe por quê? Se o Evangelho tivesse dado uma moedinha para ele, amanhã ele estaria ali de novo? Estaria, mas o Evangelho quando vem, ele vem para mudar a sua vida de uma vez por todas. Eu posso ouvir um aplauso para Jesus? Obrigado, Denilson, obrigado. Maico, pode fazer uma oração para a gente aqui, por favor? Sem rir também, por favor. Foi difícil essa, né? Faz uma oração para a gente. Meu Deus do céu. Oremos então. Deixa eu respirar, viu? A Denilson, né? Ensinando é forte. Pai, como nós somos felizes em estar aqui, ó Deus, em um momento de aprendizagem, de meditação, onde nós trazemos também nesse lugar, ó Deus, o melhor que há em nós. Queremos pedir, ó Deus, que nesse momento de culto e adoração, venhamos entregar nossa mente, nossa vida, ó Pai. Que Tu venha mover os céus nesse lugar, nessa noite. Que o Senhor venha construir nessa noite templos, ó Pai. Templos em homens, onde o Senhor venha habitar. Obrigado, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Somos gratos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Ministério de Louvor já pode se colocar aqui, por favor. Nós vamos estar cantando o hino do cantor cristão. E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, quiser já depositar no gasofilácio, enquanto a música estiver tocando, pode estar fazendo isso aí.
Logo após já estará, o louvor já está aqui em cima, a palavra já está com louvor. Amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Nós vamos iniciar aqui com um hino do cantor cristão. E esse é o momento também de, se você quiser fazer a sua oferta ao Senhor, tá? Vocês podem vir. E pedir que vocês levantem a mão para cá, que o pastor já fez uma oração, mas que só uma bênção para o ministério, porque a gente sabe da dificuldade que cada um aqui enfrenta para a gente estar aqui. São muitas tribulações. E a gente quer pedir a Deus que nos tire de cena aqui e que o Espírito Santo ele possa vir falar o coração de cada um de vocês e aquilo que vocês precisam ouvir. Que nós possamos sair de cena e que o Espírito Santo fale através das canções e os corações de vocês. Amém?
dia a dia, dê uma salva de palmas. Sabemos que ser cristão é difícil, né, irmãos? A cada dia, a cada tribulação. Estamos passando um momento difícil. Eu acho que nunca passamos o que estamos vivendo hoje no nosso país, né? De tudo que tem acontecido. Não tem como a gente ficar, né, constrangido e não demonstrar isso. Mas a gente tem que orar muito a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Porque somente Ele pode, e eu tenho a certeza de que irá dar solução não só para o nosso país, mas também para os nossos problemas. Essa música agora que nós vamos cantar também é para animar um pouquinho a igreja. Vou pedir que a igreja, nesse momento, se torne um pouquinho de pé, para que a gente possa. E eu tenho a certeza aqui que muitos de nós ficam esperando o culto de domingo, para que a gente possa chegar aqui, encontrar o nosso irmãozinho, dar um abraço para ele. Dá um abraço do seu irmão que está do lado. Fale alguma coisa para o seu irmão que, de repente, essa pessoa que está do seu lado, ela está precisando de um abraço. De repente, essa pessoa que está do seu lado está precisando de um carinho, está precisando de um olhar, de um aperto de mão. E você que está em casa também, tem um abraço de quem está do seu lado. E quem não está do seu lado, o Senhor está com você, eu tenho certeza disso. Tá? Está só, eu sei que é muito difícil, mas quando você tem Jesus, você não tem como ficar só. Então, esse afeto, esse carinho, esse sorriso que a gente acaba aqui, né, externando, compartilhando, isso é muito bom. E tem pessoas que não têm isso. E a gente, como cristão, a gente deve estar atento a isso. Amém? Então vamos soltar a voz agora e louvar com muita vontade, porque o Senhor, Ele já está aqui e já vem acompanhando você. Amém? Salve de palmas, vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais um domingo e poder te adorar, Deus. Oh, Jesus. Sabemos que em meio de dificuldade, Pai, nós estamos aqui com o nosso sacrifício de louvor. Receba, Pai. É do fundo do nosso coração, Jesus. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Entrega na mão de Deus. Solta o cabo da nau, toma um remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Quando vier, Trevas vêm te assustar, tempestade do mar, da montanha, o mestre te vê. de longe Ele está vendo os seus problemas. E a tribulação, Ele vem socorrer, sua mão tem de postos do céu. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será.
nós podemos. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o Só a igreja. cabo da nau. Ô Senhor, acredite que você pode. Oh, aleluia, Jesus. Pois com ele seguro será. Aí todo mundo. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Mais uma vez. Pois com ele seguro será. Pois com ele seguro Seremos por todas as nossas vidas, aleluia, Senhor. Uma salva de palmas para quem gostou, também quem não gostou, amém? Amado irmão, vou te pedir para diminuir um pouquinho essa luz, para que nós possamos adentrar um pouquinho a mais agora com esse louvor e fazer com que os irmãos se soltem um pouquinho e falem com o Senhor. O Espírito Santo toque no seu coração, amém? Essa próxima canção, Vim para adorar-te. Eu vim para adorar. Você veio? Pergunta para o seu irmão que está do lado. Você veio para adorar ao Senhor? Se você veio para adorar ao Senhor, você adore. Porque o nosso Deus, Ele não está aqui agora. Ele está presente aqui. Mas está presente na sua vida, no seu coração. Não é somente aqui na igreja, no templo. Então, esse momento de louvor, ele pode ser feito em casa. Estou falando hoje para algumas pessoas que eu tenho falado durante a semana que está precisando muito, muito. Inclusive a minha mãe, eu tenho certeza que ela está ouvindo. A gente passa por dificuldades tão grandes e às vezes a gente não tem apoio de ninguém. E o que eu tenho vivido durante a perda da minha irmã, vai fazer aí um pouco mais de 70 dias. A falta é muito grande, mas sem Deus é muito pior. Não tem nada nesse mundo, não tem nada que faça suprir a falta, a ausência de uma pessoa, de um ente querido, de um amado. Eu estou compartilhando isso com vocês porque tem sido muito difícil. Tá olhando para minha mãe, eu tenho certeza que várias pessoas também estão passando por dificuldade, problema de saúde. Eu acho que é um dos problemas que mais assola não só o nosso país, mas a nós cidadãos, a saúde do nosso coração. Então nós, se não tivermos essa consciência, se não tivermos o conhecimento da palavra, nós pereceremos. Então o que a gente pode pedir a Deus? Que nos dê discernimento, que nos dê conhecimento e que nos abra para que possamos receber muito mais de Deus em nossas vidas. Eu compartilho com vocês o amor de Deus, que o Senhor possa receber de nossos corações esse louvor. Ô Senhor, seja conosco, Jesus, feche os teus olhos agora e pense exatamente naquele problema que você não pode resolver. Pense naquela pessoa que precisa muito ouvir uma palavra. Pense no problema, pense na situação
Você sabe do que está no seu coração. Eu tenho a certeza que Deus, nesse exato momento, está fazendo com que você pense em algo. E isso é um sinal que você pediu. Se você orou, se você pediu a Deus um sinal, esse é o sinal. Nesse exato momento, ore, fale com o Senhor. Se abra para Deus. E se você puder ser caminho, se você puder transferir essa oração para essa pessoa que está precisando, faça. Porque tem muitas pessoas precisando. Compartilhe com o próximo. Compartilhe pensamento. Aleluia, Senhor. Saberemos o preço, nunca saberemos, temos a noção dos nossos pecados, mas temos a certeza de que os nossos pecados foram pagos e através de sua graça somos salvos. Só precisamos agradecer e aceitar. Oh, Jesus. Igreja, receba, Senhor, receba de todos esses irmãos, Senhor, esse louvor, Pai. Sabemos que é tão pouquinho, Deus, mas
é o que temos nessa noite para te oferecer, Pai, essa gratidão, porque Tu tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, Pai. Receba, Pai, e nos perdoa, Pai, por sermos falhos, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Senhor. Que nós possamos receber a palavra do nosso pastor em nossos corações. Amém? Feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe. Sejamos surpreendidos por cada viração do dia nesse ano de 2023. Quero meditar com os irmãos, vamos meditar com os irmãos a respeito do Evangelho, o valor da palavra. E o texto, né, que me sugeriu esse tema, está aqui em Mateus capítulo 7, os versículos de 24 a 27. E eu vou lê-lo, é um texto bastante conhecido. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Deus nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Não só a verdade, mas também a vida. Te pedimos em nome de Jesus, cada um de nós aqui, que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, que é a verdade e vida, nos impulsione para esse ano de 2023, a fim de glorificarmos o Teu santo nome e sermos abençoados a cada dia, por aquilo que a Tua palavra tem como propósito para cada um de nós. É a oração que eu faço, silencia minha voz no nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, quem diria, e não parece, eu vou fazer 60 anos. E eu fiquei pensando, né, num tema, né, em algo, e eu me recordei desse tempo de 60 anos, né, do meu nascimento até a data de hoje. E a minha curiosidade me levou a observar que no meu período de vida aconteceram pelo menos 5 evoluções tecnológicas, 5 evoluções tecnológicas,
nesses 60 anos. E é interessante porque a palavra tem um valor extraordinário, porque muita coisa mudou, e eu vou mostrar isso para vocês, mas a palavra não mudou, ela permanece a mesma. Eu ainda tenho versões da minha infância, várias versões surgem, mas o significado é a mesma. Tem a Bíblia NVI, que a grande maioria parece-me que usa, que é a nova versão internacional, mas ela significa a mesma coisa que significava 60 anos atrás. Tem a Bíblia A Mensagem, né, que com linguajar mais fácil, mas diz a mesma coisa que a Bíblia, né, do João Ferreira de Almeida, né, corrigida, ou antes mesmo de ser corrigida e atualizada, dizia, porque a palavra não muda em nada, absolutamente nada. Eu afirmaria para vocês que se a gente tivesse somente esse texto bíblico aqui que eu li, dentro do contexto, porque ele está no contexto chamado Sermão do Monte da pessoa de Jesus. Se nós tivéssemos perdido tudo, absolutamente tudo, e só tivesse sobrado o Sermão do Monte, que começa no capítulo de número 4 e vai até o capítulo de número 7, isso por si só seria suficiente para a gente viver a vida cristã com excelência, com excelência. Mas antes da gente pousar aqui nesse texto, eu quero mostrar, né, as 5 maiores tecnologias ou evoluções tecnológicas que aconteceram no meu tempo, 60 anos de vida. Quem aqui junto comigo viu a viagem do homem à lua? Quem acompanhou a viagem do homem na lua? Você não, Beto? Não? Puxa, eu vi. Só eu e a irmã ali? Tem mais. Quem mais? Quem acompanhou a primeira viagem do homem à lua? Levanta a mão aí. Tem mais. Meu sogro ali, ele viu a lua, né, ser criada, né? Legal. A exploração de Marte, todos nós já vimos. E a observação do espaço hoje, que a gente pode visualizar. Eu tenho uma luneta ali, né, que não chega tanto, mas ela dá quando você mira a lua, dá uma noção, né, da grandeza. O segundo evento que na minha geração aconteceu, no meu período de 60 anos, é que nesse período, a evolução, ela foi crescendo, e foi possível então, os homens criarem membros biônicos, ou seja, uma pessoa perdeu a perna, perdeu um braço, então a tecnologia avançou tanto, que alguns nervos do corpo são capazes, por conta da tecnologia e da ciência, ligados em próteses, e voltarem a funcionarem, braços, pernas, né? Membros biônicos. Um outro evento que eu acompanhei foi o computador, o lançamento do computador. Foi algo extraordinário. Eram máquinas gigantescas, e eu trabalhei numa empresa chamada Borros, que hoje é Unisys, e eu era vendedor de fitas magnéticas, disquete, e outras coisas mais, né, dessa época, e eu pude perceber, né, esse avanço dos computadores, que eram máquinas gigantes, não cabiam aqui nesse auditório aqui, de tão grande que esses computadores eram, e tinha uma capacidade mínima de armazenamento de dados. E hoje a gente tem o quê? Os computadores pessoais ali, não um computador, hoje cabe, né, ali milhões de coisas que a gente pode armazenar, e cada vez, né, ele está diminuindo o tamanho, a gente tem celulares, enfim.
Um outro evento que eu participei também, depois dessas máquinas gigantescas, né, as máquinas pessoais, os computadores, é quando a web foi criada. Sistema de intercomunicação entre computadores, coisas fantásticas. De vez em quando eu peço ajuda para o Beto, né? Ele vai lá, acessa a minha máquina, né? E faz ali, eu fico observando, né? Com medo de ele entrar no banco, né? Então eu fico observando ali porque, né? O Beto é fera. Para não entrar na conta bancária, ele tem que desligar o computador. Mas que coisa extraordinária. A gente conversar ali, né? Eu dou um número para ele, ele vai lá e pode até hackear se quiser. Então eu faço parte dessa geração da web, dessa intercomunicação entre computadores. E também faço, por último, parte dessa geração dos smartphones, celulares, que a gente hoje, né, liga e pode fazer milhões de coisas. É um computador, faz tudo. Faz tudo. Eu lembro que o primeiro sermão que eu preguei na minha vida, já falei isso aqui, foi uma referência a um dia, quem sabe, porque eu assistia Planeta, como é o Will Smith lá, como agora não me lembro, Viagem no Espaço, se eu não me engano, né, e vi aquelas coisas todas, né, e aí a minha mente levou, olha, quem sabe um dia a gente vai poder conversar, olhando cara a cara, né, e hoje isso já está quase sendo ultrapassado. Essa introdução que eu trouxe para mim e para você, é para mostrar que apesar desses 60 anos que eu estou, né, vivendo, neles aconteceram coisas extraordinárias a nível de mudanças, muitas coisas, muitas. Mas a palavra não mudou absolutamente nada, nada. Olha só, eu trouxe algumas outras imagens cheias, vamos ver se vocês conhecem isso aí, vamos lá. Alguém sabe o que é isso? Máquina não é máquina de datilografar. Não é máquina. Alguém sabe o que é isso? Ah, não sabe mesmo. Quem sabe? Só eu que sei. Telégrafo, quem falou aí? Aí, eu trabalhava. O telégrafo funcionava da seguinte maneira: você tinha uma fita ali, tá vendo aquela fitinha ali? E aí você digitava um texto, né, para mandar para as filiais, e aí aquele papelzinho, ele ia sendo picotado e saía uma fita. Para você não repetir a mesma mensagem e escrever de novo, o que a gente fazia? Tirava aquela fita dali, colocava tem uma entrada ali, você digitava o telefone, quando dava o sinal do telex, você apertava, dava um ok ali, você apertava um botão, aí aquela fita começava a correr, e aí no outro lugar, num outro estado, se passava a mensagem. É como o WhatsApp nosso aqui, né? Só que muito mais, né, atrasado do que... Foi o início das coisas. Então eu trabalhei com essa máquina. Eu olho, né, e já não existe mais. A máquina de datilografia, eu aprendi datilografia em São Paulo e vim praticar aqui e aprender computador com o Beto lá, com a Info7, é isso? É? Outra imagem. Quem conhece isso? Facsímile. Quem trabalhou com facsímile aqui? Eu tinha em casa, eu recebia meus pedidos, quando eu vendia frango, tudo por aí. Era uma tecnologia extraordinária, né? Não era todo mundo que podia ter, né? E eu tinha esse privilégio de ter o facsímile. Mais um. O que é isso? Falem alto. Tijolo? É um tijolo, pesa 1,3 kg. Então, o que é isso? É um telefone ou um celular? Quem falou celular aí? Quem falou celular? Primeiro celular, pesava 1,3 kg e poucas gramas.
Esse eu não tive, não sou tão velho assim. Mas é o primeiro celular, não era todo mundo que tinha. Outra imagem. E aí? Quem teve esse celular aí, levanta a mão. É. Celular eu tinha, era um luxo, né? E o meu tinha flipzinho, né? Você abaixava a tampinha, puxava a antena. Né? O meu era gradiente. Estamos chegando perto de vocês aí. Mais uma imagem. O que é isso aí? O que é isso aí? Diego, sabe o que é? Televisão. Mas de que ano? É uma televisão colorida. É colorida, assim, porque na nossa época não tinha televisão colorida, a gente comprava plástico colorido na papelaria, e aí a gente colocava ali e tinha uma TV colorida. Então eu tinha na minha casa uma TV colorida, né? E aí você podia mudar as cores de cima para baixo, só inverter o papel, né, que a coisa melhorava. Né? E a TV você ligava, ela levava para esquentar uns 5, 10 minutinhos, né? Naquele tac, 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 né? E ia fazendo. Tem mais alguma imagem ou é a última? É a última, ok. Tem um cantor que ele disse que nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A Bíblia diz isso de forma diferente. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora eu aterrizo no texto para mostrar para mim e para você de que a palavra de Deus, ainda que tivéssemos somente essa porção aqui, ela seria suficiente para a gente viver uma geração inteira, uma década, 6 décadas, confiando nessa palavra, porque ela não passa jamais. A gente poderia afirmar que ela está na frente da tecnologia. A gente pode afirmar que ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair na semana que vem. Isso é fato. Jesus é a palavra, é a verdade. Por isso, a gente precisa dar o devido valor a essa palavra, porque essa palavra é algo que é eterno, Infelizmente, nos nossos dias, nós temos dado muito mais valor a coisas que passam com muita rapidez do que a palavra que é a verdade. Palavra que é a verdade. Esse texto aqui que eu li, ele encerra o capítulo que a gente poderia, aliás, o capítulo do Sermão do Monte, quando Jesus inicia esse sermão aqui no capítulo de número 5, no capítulo de número 5 com as bem-aventuranças, e vai até esse finalzinho aqui de Mateus capítulo 7, no versículo 28, onde ele acaba. E ele acaba com uma extraordinária palavra, porque ele diz o seguinte: vocês já ouviram o que eu disse, e o que eu disse é vida, Tudo aquilo que está no Sermão do Monte, se você for observar, você vai perceber que tudo na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem uma saída do Sermão do Monte. Não existe, vamos dizer assim, novidade nenhuma, mesmo a partir das cartas de Paulo, quando ele sugere algumas coisas, que não tenha vindo daqui do Sermão do Monte. Não tem.
Então essa palavra aqui é algo extraordinariamente maravilhosa, para que ela direcione a nossa vida de forma segura, em toda e qualquer circunstância que a gente possa passar. Parece difícil, por exemplo, imaginar se minha avó estivesse viva hoje, ou se ela pudesse voltar à vida, ela lidar com esse tipo de tecnologia e com esse avanço tecnológico. Com certeza, muito difícil. Aliás, tem sido difícil por algumas pessoas, por conta da idade. Para mim, já tem algumas coisas que são mais difíceis, são lentas já. Mas o fato é que, em relação à palavra, não. Ela é viva, ela se faz viva em mim. Quando a gente olha para essa circunstância toda, a gente vai percebendo que, apesar da mudança que o mundo vai ocorrendo, no mundo que nós vivemos vai ocorrendo a cada dia, porque a cada dia há mudanças, a gente vai observar que essas mudanças, e eu poderia afirmar que todas essas mudanças pelas quais eu passei, a nível de tecnologia, na ciência e tantas outras circunstâncias mais, é que todas elas, sem exceção, elas trazem como consequência na minha vida uma incerteza enorme. Se eu me agarrar a elas, eu vou ter incertezas enormes, e não só incertezas grandes na minha vida, mas também, com certeza, eu vou ter uma descontinuidade dela, porque as coisas vão se aprimorando, vão modificando, vão ganhando novas versões, e eu vou lidando com essa descontinuidade. E essa descontinuidade, ela acaba me obrigando a me atualizar a cada dia mais, estar atualizado a cada dia mais. Tem pessoas que não conseguem ficar sem celular. Eu, por conta do meu trabalho, fica ligado direto, às vezes por causa da igreja também. Outras compram, sai a nova versão, vão comprando, e a gente vai entrando nessa roda. Então a gente pode afirmar que na nossa sociedade que nós vivemos, a consequência dessa mudança, ela traz essas incertezas, descontinuidade e muita turbulência. Muita turbulência. E não só isso, mas nessa comunidade que a gente poderia dizer que ela é dinâmica, sim, mas também é instável, porque com toda a tecnologia que a gente tem, nada disso nos dá estabilidade, mas gera sempre uma instabilidade, a ponto da gente ter que ir renovando todas as coisas aquilo que chega até nós. E isso vai fazendo com que as pessoas, elas se tornam instáveis, geram famílias instáveis, e vão passando para as próximas gerações instabilidade. E aí a nossa vida, ela vai se pautando quase sempre em função dessas coisas que acontecem na nossa vida para o nosso benefício, mas não dá aquilo que é necessário para a gente em termos de vida, em termos de eternidade. Mesmo que o homem possa se tornar, aliás, ele se tornou cibernético em todos os sentidos, nada disso responde e dá sentido à vida, como por exemplo a palavra dá. Nós vivemos uma sociedade virtual e quase nunca virtuosa, porque a realidade virtual, ela não dá e não traz virtude para a pessoa.
Por isso, então, nós temos essa descontinuidade, gerando incertezas, nós temos essa dinâmica que traz instabilidade, e temos também, então, essa sociedade virtual que não consegue lidar com o seu próximo, não consegue lidar com essa realidade virtuosa que a gente encontra na palavra de Deus. A gente olha, por exemplo, que nessa sociedade que é virtual e não é virtuosa, que ela tem muita facilidade de lidar com o virtual, mas tem um problema enorme de lidar com aquilo que é virtuoso, porque aquilo que é virtuoso, a gente lida com pessoas, com gente. E aí a palavra diz assim: não é bom que o homem esteja só. E essa realidade virtual, ela nos faz cada dia mais senhores de si mesmo, quase sempre trabalhando agora em home office, não se relacionando, para que essa realidade virtuosa possa crescer cada dia mais em nós. Isso é um fato, isso é uma contestação. As pessoas não estão conseguindo, não têm mais paciência umas com as outras, não toleram umas mais as outras. Por quê? Porque nós estamos nos tornando virtual, cada vez mais cibernéticos, porém, o lidar com o outro, com pessoas, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. E aí você vai vendo que tem pessoas que acabam se prejudicando, porque a palavra diz que a gente precisa de gente do lado. Por isso o nosso tema, gente que gosta de gente. E quando as dificuldades dessa separação de pessoas, quando a realidade virtuosa, ela vai se perdendo e a realidade virtual vai ganhando espaço, então nós vamos nos perdendo em nós mesmos, porque a gente já não consegue lidar com pessoas. Nós lidamos com máquinas, mas não conseguimos mais lidar com pessoas. E aí a palavra diz que gente precisa de gente. Gente não precisa de máquina. A máquina é bem-vinda, mas as pessoas, elas precisam mesmo de gente. As máquinas entram numa questão de saúde, as máquinas entram numa questão de uma realidade virtual como nós usamos, mas elas por si só não se bastam. Ela não nos basta. Porque a realidade que nos basta é a realidade virtuosa e não virtual. E aí você vai vendo, por exemplo, e eu vi recentemente aqui, aliás foi ontem, um pai na praia, pegou o filho ali, por alguma razão, não sei se ele sumiu, mas ele espancou o filho. Uma menina, aliás, jogou na areia, levantou e jogou na areia. As pessoas sem paciência com seus filhos, imagina com o filho dos outros. E a gente vai observando que a palavra, ela diz como é que a gente deve lidar no dia a dia, conosco mesmo e com o nosso próximo, para que a gente possa se realizar. O homem, ele não nasceu para ficar sozinho, como a gente fica. Não é bom que o homem esteja só. E quando a gente insiste em ficar só, a necessidade chama a nossa mente, e aí a gente vai atrás de um pet, de um cachorrinho para criar. Eu tenho 2 em casa. Por que será que desse boom de pet, todo mundo precisa de cachorrinho, precisa de gatinho, precisa daquilo, É porque há uma necessidade de um relacionamento. Mas nós não nos relacionamos com animais, nós nos relacionamos com pessoas.
Então a gente vive e pode afirmar que vive numa sociedade praticamente onde tudo requer interação com outras pessoas. Porém, por causa da realidade virtual, nós deixamos quase sempre isso de lado e não conseguimos experimentar essa realidade virtuosa. E a palavra de Deus, ela é imutável. Nesses 60 anos, ela não mudou uma vírgula sequer. Não mudou absolutamente nada. Nada. O avanço tecnológico não foi capaz de subtrair alguma coisa dessa palavra, ou então colocar coisas nela. Não, elas continuam exatamente a mesma, porque a palavra é uma pessoa. Palavra que é uma pessoa e que habita em mim e habita em você, que é a pessoa de Jesus. E aí esse texto de Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27, que eu li para vocês, a gente percebe que o ser humano, diante de tanta instabilidade, precisa estabelecer seus alicerces em bases seguras. E aí o texto diz: aquele pois que ouve as minhas palavras e não pratica, é uma casa na areia. Veio a chuva, sopraram os ventos, cresceram as águas e combateram aquela casa, ela caiu. Resposta: porque não estava firmada na rocha. Mas quem ouve essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa, e aqui é a sua vida, sobre a rocha. Vieram as mesmas circunstâncias da casa que caiu, sopraram os ventos, veio a chuva, subiu o rio, combateram contra aquela casa, mas o resultado é que ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Onde estão os nossos alicerces? Qual é o valor que você dá para essa palavra? Você dá mais valor, você passa mais tempo nesse mundo virtual, ou gasta o mesmo tempo com a palavra, ou gasta todo o tempo com o virtual e não dá nenhum sentido com a palavra, e a gente está correndo o risco de, por conta de tanta rapidez, tanta tecnologia, não conseguir mais parar para poder ler qualquer livro, um texto. Tem pessoas que hoje têm preguiça de ler. Onde está o alicerce? Onde está o alicerce? E aí, eu quero sugerir pelo menos 3 coisas para você, em relação a essa palavra. Eu vou propor 3 coisas para você. Primeiro, observação. Observe. Observe a palavra. Segue-a fielmente. Segue a palavra fielmente. Porque o que está escrito aqui são princípios baseados para a família. Como você lida com o esposo, como você lida com a esposa, como você lida com os filhos, como você lida com o outro. Então, observe. Não perca a capacidade de observação. Jesus fala de observação. Observe os lírios do campo. Observe as aves do céu. Observe. Observe. E a gente está perdendo a capacidade de observar. Apesar, da rapidez, que a gente consegue enxergar, e pegar muitas coisas, mas a observação é algo mais demorado. É olhar para um buquê de flores, por exemplo, e observá-lo. A flor maior, a flor menor, as cores diferentes uma das outras, o jeito como elas estão, observar detalhes,
observar como as pessoas se comportam, observar-nos como eu reajo e reajo diante de circunstâncias. Observação, e Jesus falou muito de observação. E ele deu dicas, né, sobre essa observação em relação à família, em relação a amigos, relacionamentos interpessoais, relacionamentos pessoais. Observe, não perca a capacidade de observar. Você faz uma viagem, por exemplo, em outros lugares, se você não observar, você está lá, mas não está. Você viu a cachoeira? Não. Tinha uma cachoeira? Tinha. Mas você viu como foi construída essa situação? Não, não vi. Mas você não observou. Tem que observar o próximo, ver a beleza do outro. Isso evitaria muitas crises familiares, muitas dificuldades. Tem pessoas que só observam uma coisa e elas ficam viciadas naquilo, só observam aquilo, só aquilo. Que não sai da cabeça aquilo, o assunto é só aquele, não muda, a desculpa sempre é aquela mesma. Comece a observar. Jesus era um excelente observador e nos ensinou a observar as coisas pequenas da vida, para podermos então enxergar as coisas grandes. Ninguém que não consegue enxergar as pequenas coisas, conseguirá enxergar as grandes coisas, com certeza. Então essa é a primeira dica que eu trago para você, para mim, começarmos 2023. Observe. Segunda dica, insista. Não desista com facilidade, insista. Se algo der errado, tente de novo, mais uma vez, e outra vez. Assim funciona a ciência, ou não? O cara vai lá, faz um teste, né? Um teste não tem um nome correto, um experimento, não deu certo, ele vai lá, faz outra coisa, não deu certo, ele vai fazendo, ele insiste, até conseguir. E a gente tem palavra de Deus, né, mostrando para a gente, em relação à sua própria palavra, que nós devemos insistir com ela. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Insiste. Não desista nunca. Banque. E a Bíblia vai mostrando, né, que nessa insistência, você pode até ficar irritado, ou irado, mas não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Insista. A gente às vezes insiste em comportamentos equivocados, né, errados. A gente faz uma coisa errada, né, e aí vai e faz de novo. Fala, isso não vai dar certo. Esse tipo de coisa não vai dar certo. Está na cara que não vai dar certo. Só você não está enxergando. É um princípio bíblico. Isso que você está quebrando aqui na Bíblia não vai dar certo, não vai funcionar nunca. Não insista nisso. Insista no que é o correto. Seja honesto, custe o que custar. Ah, mas esse mundo aqui, se eu for honesto, não dá nada, dá certo. Não dá. Insista. Sempre que você entrar numa briga, entre para perdoar. Insista, não desista do inimigo. A gente na igreja vê muito disso, né? Pessoas não se relacionam, o jeito de uma desagrada a outra, e elas não conseguem se relacionar, e começam a formar grupinhos, né? E aí enfim, insista nos relacionamentos. Você não gosta daquela pessoa? Então insista com ela. Se aproxime, ouve, tente observar, tente entendê-la, porque talvez ela seja daquele jeito.
Talvez ela esteja reagindo daquele jeito por conta da reação que eu tenho em relação a ela. Insiste, não desista nunca. Terceiro e último, reconhecer que não há outra maneira de se tratar essas questões a não ser pelos caminhos bíblicos. Reconheça isso. Não é do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Não busque outras respostas, senão na palavra de Deus, que tem orientação para todas e qualquer circunstância. A cruz de Cristo é a resposta para todas as circunstâncias. Meu desejo é que você aprenda a observar, que você aprenda a insistir e que você aprenda a reconhecer as coisas como elas de fato são, para, se precisar ser mudadas, elas poderem ser mudadas. Que a gente possa, em nome de Jesus, ter essa consciência de que tudo passa e tudo sempre passará. Como Jesus disse, todas as coisas passarão. Passou na minha vida como muito rápido. 60 anos. Tudo passou. Tudo que eu dei valor exagerado, passou. E não tem valor nenhum. Mas aquela palavra que eu aprendi, quando era criança, ela continua exatamente a mesma. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tralalalá, lá. Eu cantava assim. Ou então, quando a gente saía para ir para a escola bíblica dominical, a gente cantava assim, a nossa classe vai agora começar, ao nosso Deus e Pai rogamos que nos venha abençoar. E ia. Uma sementinha escondida no chão, eu lembro que a gente recitava isso. Uma sementinha escondida no chão, dormia um sono sossegado e bom. A chuva caiu, a terra molhou. A sementinha mexia e acordou. Saiu de casa muito apressada, pegou a escada, colocou no muro e subiu ajeitada. Aí cresceu, subiu no varal e cheia de flores, alegrou o quintal. Coisas que a gente não esquece, palavra de Deus. Isso não passa. Cuidado aonde você está colocando a sua esperança. Cuidado para você não perder a capacidade de observar, de insistir e de reconhecer na palavra de Deus a eternidade e a vida eterna que ela produz nas nossas vidas. Não mudou uma vírgula sequer nesses 60 anos. Ela age e reage, fala do mesmo jeito que sempre falou, porque afinal de contas, a verdade é a pessoa de Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe vocês, que a gente tenha um ano novo, de fato novo, vivendo através da palavra de Deus, e que venham os avanços para benefícios, mas que eles não tomem o lugar que somente a Deus pertence. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Vamos ver cantar? Temos cantina hoje? Temos cantina. Se você puder ali participar de uma cantina gostosa, vai ser muito bom na comunhão aí dos nossos irmãos. Deus abençoe todos. Tenha uma excelente semana. Quero agradecer, minha filha está dizendo aqui, essa menina linda que está chorando ali, ela vai fazer 2 anos, quinta-feira que vem, mas nós comemoramos ontem, então está aí a bênção de Deus que Ele nos proporcionou, e outra que está chegando ali, e eu quero então agradecer ao Senhor diante de vocês, a vida da minha netinha Duda, no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Assim que acabar a música, eu vou pedir ao pastor Michael que nos abençoe aí com a bênção do Senhor, para a glória
dele próprio. Que vocês possam ter mais uma semana abençoada, que o Senhor acompanhe vocês e que passe para cada uma pessoa que possa estar com vocês esse amor e o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Queridos, coloque de pé, estaremos orando, encerrando o culto dessa noite. Pai, nós queremos te agradecer
por um momento tão especial, ó Deus, que é estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra, celebrar a vida pela vida que o Senhor nos deu. Abençoe-nos, ó Deus, e nos leve em paz e em segurança até os nossos lares, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, amanhã, nesse início de semana, começar a semana com o pé direito, com fé, com amor, com gratidão no coração. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela família que nós possuímos. Abençoe-nos, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, venha ser com todo o povo de Deus aqui e espalhado pela face da terra. E que o povo de Deus diga amém, aleluia. Deus te abençoe, vai em paz.